E aí, galera, perdão pelo atraso aqui, eu tava resolvendo aqui as coisas para botar para vocês. Vamos lá então, vou compartilhar aqui a tela aqui. Agora eu vou fazer uma revisão do que nós tínhamos visto na semana passada do arcadismo. Eu ia até entrar em romantismo com vocês, mas acho que eu estou apressando muito as coisas. Até porque o simulado de vocês deve cobrar alguma coisa ligada ao barroco, ao arcadismo. Eu estou indo com muita pressa. Por isso que eu voltei, né? Eu ia falar com vocês de romantismo. É a revisão daquilo que nós tínhamos visto na semana passada sobre o arcadismo, né? Para revisar com vocês o conteúdo para talvez. Podemos aí, todos em sala? Não se esqueçam de colocar os nomes, né? Para o último tempo, principalmente. Beleza? Então, vamos lá, né? Fazer essa revisãozinha aí. Pode ser não. Vai cair para vocês alguma coisa ligada ao arcadismo, com certeza. E aos ideais barrocos também. Então, o arcadismo é uma escola literária surgida na Europa no século XVIII. Então, por favor, microfone aí, ó. Beleza? O nome dessa escola é uma referência à Arcádia, uma região bucólica. Vamos lá, pessoal. Então, aquilo que nós tínhamos visto na última aula, não é isso? A referência, o nome arcadismo é referência, faz uma referência à Arcádia, uma região bucólica do Peloponeso, na Grécia. Professor. Oi. Ah, tem um Paulo Celque aí, ó. Paulo Brificado. Porra, bagulho avacalhado aí na aula, parceiro. Tá removido ele já. Era esse cara mesmo que tava avacalhando na aula? Professor. Oi, neguinha. Era. Qual capítulo? Pô, eu sempre me perco em relação ao capítulo do livro, né, mano? Eu vou colocar pra vocês na plataforma lá, entendeu? Eu sempre me perco em relação ao capítulo que eu dou. Tô seguindo, na verdade, a continuidade das escolas literárias, mas acabou que eu não cheguei a ver o capítulo do livro para vocês, não. Eu vou colocar para vocês na plataforma. Eu vou colocar as aulas gravadas lá, o link das aulas, e boto o capítulo direitinho. Até um erro meu, realmente. Eu tinha que colocar o capítulo para vocês acompanhassem no livro aí, certo? Já que fica difícil compartilhar o livro com vocês aqui, peço desculpa, neguinho, mas eu vou colocar na plataforma lá, beleza? Junto com os links das aulas, capítulos do livro de literatura. Show, nega? Show. Então, este nome, né, arcadismo, surgiu realmente fazendo referência à Arcádia, uma região bucólica, né, do Peloponeso, na Grécia, tida como ideal de inspiração poética. Perfeito? Até porque o bucolismo vai seguir conosco. O bucolismo vai surgir, na verdade, né, com essa escola literária, né, conhecida como arcadismo. Vai surgir, vai seguir conosco, na verdade. Certo? No Brasil, o movimento Arcade de uma forma a partir da segunda metade do século XVIII. Então, inicia-se no século XVIII, na Europa, início do século XVIII, e no Brasil vai tomar sua forma ali a partir da segunda metade do século XVIII. Tranquilo?
Lembrando que o barroco, vocês viram comigo lá, né? O barroco não tem prosa, né? Na verdade, a prosa surge para nós somente com o romantismo. Eu ia falar com vocês hoje de romantismo. A prosa, qual a diferença da poesia para a prosa, né, professor? A prosa tem a ver com romance, né? Com livros, realmente. E a poesia são apenas poemas. Então, a prosa para nós vai surgir no Brasil, principalmente, junto com o romantismo, que é para nós, né, estudiosos da literatura, a primeira escola totalmente nacional, certo? Vai surgir aí, é um dos contextos históricos do surgimento do romantismo no Brasil, é a independência política de Portugal. Nós nos tornamos independentes políticos de Portugal, daí, né, rompemos com todos os ideais portugueses. Então, né, buscamos realmente fazer uma literatura totalmente nacional, sem cópia, né, sem seguir padrões, né, da literatura europeia, beleza? Mas antes de chegar ao romantismo, eu estou muito ansioso, porque eu gosto mais do romantismo, de falar sobre ele. Vou parar aqui no arcadismo. Show? Então vamos lá. Então, a Professor, principal... vê se o senhor coloca um texto bem mais ou menos pequeno na plataforma, porque seu texto é muito grande. Tá, pode deixar, beleza. Vou anotar isso aqui, né, agora. Pode ficar tranquilo. Então, a principal característica desta escola é a exaltação, perdão, da natureza e de tudo que lhe diz respeito. É por isso que muitos poetas ligados ao arcadismo adotaram pseudônimos de pastores gregos ou latinos, pois o ideal de vida válido para eles era essa vida bucólica, essa vida, né, campestre. Show? Por isso que a maioria das artes, né, das fotos que retratam o arcadismo é uma foto, né, de campo, uma foto que vai retratar, né, aquela coisa bucólica. Até porque o poeta ele só tinha inspiração realmente num lugar bucólico, num lugar calmo. Até hoje nós temos isso, né? Quando nós queremos, né, fugir daquilo que nos está angustiando, né? Aquela correria do dia a dia, principalmente nós adultos, aquela coisa que, né, preocupação com o trabalho, com a vida como um todo. Quando nós nos recolhemos, né, para um lugar mais bucólico, mais tranquilo, um lugar de campo, né? Parece que aquilo ali nos revigora, certo? Então, esse ideal acompanha, né, os poetas do arcadismo, esse ideal bucólico, né? E muitos adotaram pseudônimos de pastores. Perfeito? Tranquilo? Contexto histórico. Então, na Itália, essa influência assumiu feição particular, conhecida como arcadismo, inspirava-se na lendária região da Grécia Antiga, segundo a lenda, a Arcádia. Falei com você lá atrás, eu estou voltando. Era denominada pelo deus Pan e habitada por pastores que, vivendo de modo simples e espontâneo, né, divertiam-se cantando, fazendo disputas poéticas e celebrando o amor e o prazer. Até indiquei a vocês, se eu não me engano, né, não sei se alguém viu, vocês vão achar chato, né, mas é um filme muito bom, eu creio eu, que é a Sociedade dos Poetas Mortos, que vai retratar realmente o arcadismo acontecendo na Europa. É uma escola severa, uma escola que prepara os alunos, né, para o vestibular, e retrata até aquele ator que se suicidou, né, recentemente, acho que é Robin Williams, né? Ele se suicidou, um dos melhores atores que nós vimos aí, certo? Ele acabou se suicidando, talvez que o dinheiro não traz felicidade sempre, né? O cara tá cheio da grana, mas aquilo ali, algo angustiava e acabou se suicidando, certo? E o filme é muito bom, porque vai retratar realmente, né, como é que era, como é que eles se recolhiam, né? Esse lance do carpe diem, que muitos tatuam aí, que aproveitar o momento, aproveitar a vida, e eles se escondiam numa caverna, né, fora da escola, certo? Para poder compor, né, poder fazer poema, né, fazer poesia realmente. Vendo de modo simples e espontâneo, divertiam-se cantando, fazendo disputas poéticas, se lembrando o amor e o prazer. Esse lance aqui, então, essa descrição aqui, então, né, divertiam-se cantando, fazendo disputas poéticas, vocês vão ver isso aparecendo bem, né, realmente lá no filme Sociedade dos Poetas Mortos. Tranquilo? Uma sociedade bem... Oi, fala comigo, Lincoln. Ele quer falar nada não, ele é maluco. Removi a Joelma aí, hein? Pô, começar a avacalhar assim fica complicado, né? Avacalhar uma aula, pô, de bobeira. Revisão para vocês de conteúdo, simulado de semana que vem já. Ei, professor. Oi. Professor. Às vezes é bom esperar só um pouquinho, porque, tipo assim, tem gente que entra com outro nome, mas é da aula.
Mas vamos supor, esse aí que entrou e a Joelma, não é conhecido, não. Show, obrigado por falar aí. É bom que eu vou tirando aqui, vou removendo. Show, galera. Então, assim, essa parte, né, dos poetas se divertirem, né, cantando, fazendo disputas poéticas, vocês vão ver, né, no filme Sociedade dos Poetas Mortos, beleza? Quem quiser, tiver interesse de ver, muito bom. Então, no Brasil e em Portugal, a experiência... No Brasil e em Portugal, a experiência neoclássica na literatura se deu em torno dos modelos do arcadismo italiano, certo? Com a fundação de academias literárias, simulação pastoral, ambiente campestre, etc. Esses ideais de vida simples e natural vão ao encontro dos anseios de um novo público consumidor, informação, a burguesia, que historicamente, né, lutava pelo poder e denunciava a vida luxuosa da nobreza nas cortes. Então, aqui, o arcadismo. Desejo da natureza, a realização da poesia pastoril, a reverência ao bucolismo são traços marcantes da literatura arcádica, disposta a fazer valer a simplicidade perdida no barroco. Se o barroco vai trazer o rebuscamento, aquela coisa formal, né, o arcadismo volta, né, para a parte simples, para trazer de volta a simplicidade, aquela coisa toda. Por isso que o poeta é simples, né, é um pastor realmente. Por isso que ele busca, né, algo bucólico, algo pastoril, algo campestre, beleza? Aí surgem algumas expressões latinas, né, naquela época. Fugere urbem, que é a fuga da cidade. Até brinquei com você na última aula, né, cantando aquela música dos Tons em Chororó, né, de que me adianta viver na cidade se a felicidade não me acompanhar. Adeus, Paulistinha do meu coração, lá para o meu sertão eu quero voltar. Então, muitos né, adultos, muitas pessoas realmente têm essa vontade de viver no campo, né, de fugir realmente da cidade, a cidade grande, os problemas, né, o caos, o trânsito, né? Por isso que esse ideal, né, esses ideais surgem justamente com o arcadismo. O poeta ele quer fugir realmente para o campo para poder compor, né, viver algo, né, e ali através daquele ambiente bucólico, né, campestre, ele tinha, né, as inspirações surgiam, beleza? Por exemplo, o compositor hoje ou o cantor quando vai compor alguma coisa, muitos deles também se refugiam, né, no seu canto, no seu lugar, né, para que a inspiração surja, beleza? Locus amoenos, também expressão latina, fugere urbem, locus amoenos, né? É um lugar aprazível, ameno, né? Longe de todo aquele caos, daquela turbulência das grandes metrópoles. Perfeito? Auréia, né? Mediocritas, também expressão latina, mediocridade, né? Auréia simboliza a valorização das coisas cotidianas, focalizadas pela razão. Eu vou valorizar tudo que é cotidiano. Valorizo tudo, certo? Inutilia, trancate, né? Cortar o inútil, eliminar o rebuscamento barroco. Eu vou trazer uma simplicidade para minha literatura, para minha poesia de forma geral. Lembrando que a prosa só aparece para nós no romantismo. Show? Neoclassicismo, pseudônimos pastoris, né? Fingimento poético para não revelar sua identidade, né? Alguns adotavam pseudônimos pastoris de pastores para não revelarem realmente a sua identidade. E o famoso carpe diem, que muito tatua, a expressão latina, que é aproveitar o dia, aproveitar o momento. Ao vocês verem, né? Se vocês forem ver realmente esse filme Sociedade dos Poetas Mortos, vão ver, né, que em quase todos os momentos os alunos, né, professor, né, vão usar a expressão carpe diem, carpe diem, carpe diem, que é realmente aproveitar, né, o momento. Né? A vida passa muito rápida, né? A cortina se fecha sem nós percebermos. Tranquilo? Então, características gerais. Rococó é o estilo artístico situado entre barroco, com a qual às vezes é confundido, né, e o arcadismo. O rococó durou pouco mais de 35 anos, assumiu, porém, áreas de padrão artístico em vários países do mundo, principalmente na América Espanhola e Portuguesa. Predomina a razão no arcadismo, né? ênfase ao estatuto da razão, do conhecimento e da ciência. A beleza e o racional caminham lado a lado. Perfeito? E esse conflito vai se dar muito, né? Porque o pai, nesse filme, por exemplo, o pai quer que o filho seja médico, né? E o filho quer ser, né? Quer ser poeta. Então, assim, essa briga quer ser poeta, quer ser, né, ator, né? Quer trabalhar com as artes, e o pai quer, né, focado na razão, quer realmente que o filho siga uma profissão, né, que vai dar dinheiro, que vai dar sustento, né? Então, muitos ali, já que o filme passa numa escola, né? Uma escola bem elitizada, uma escola que vai buscar realmente o melhor para os filhos, né? Para que eles possam passar no vestibular da época. Então aparece realmente esse confronto, né? A razão, o pai e a família buscam no filho, né? Investem no filho para que ele seja médico, se torne, né,
que ele se torne um advogado, carreiras que desde aquela época já eram bem vistas pela sociedade, né? Já tinham prestígio, eram prestigiosas no seio da sociedade, tranquilo? Adoção de lemas latinos, tais como fugere urbe, que é fugir da cidade, locus amoenos, lugar aprazível, carpe diem, aproveitar o dia, inutilia trancate, é cortar o inútil, beleza? Pastoralismo ou bucolismo, aquela coisa bucólica, o pastoril, que eu falei com vocês, eles vão se recolher realmente para poder, né, se inspirarem para compor, né, suas poesias. Vocês vão ver isso no filme, eles vão se recolher, eles saem do colégio, né, e vão para a mata, né, até achar uma caverna para onde eles vão compor, vão se reunir para fazer as coisas todas. Imitação de modelos artísticos de gregos romanos, a obediência a regras e convenções clássicas, como sinônimo de imitação, não de cópia pura e simples, né? Por quê? Porque o barroco, né, muitos contestavam, né, as obras aqui do nosso grande Gregório de Matos, grande Gregório de Matos e Guerra, porque pareciam que era cópia, né, da poesia europeia, tranquilo? Na verdade, a maioria dos estudiosos literários vão assumir, né, que a primeira escola totalmente, né, nacional é a romântica, né, porque nós surgimos com ideais nossos, tentando o quê? Trazer para a poesia a valorização do que é nosso. Show? Nós rompemos com Portugal, nos tornamos independentes de Portugal e assim, né, trouxemos elementos nacionais, formas totalmente nossas para a nossa poesia. Claro que vai haver sempre, né, alguma inspiração da Europa, uma inspiração, né, de países europeus, mas a literatura é totalmente nacional. Show? Temas preferenciais, né, do arcadismo: amor, a vida e morte, né? Até porque é muito efêmero essa coisa de efemeridade da vida, a vida passa muito rápido, é muito efêmera, do nada aquilo ali, né, nós morremos sem curtir o momento, sem curtir a vida, sem curtir tudo. Show? Nos preocupamos apenas com o trabalho, com aquele estresse diário de ganhar dinheiro, mas não nos preocupamos com as coisas mais, né, mais simples da vida. Perfeito? A vida campestre, a poesia didática, com o intuito de ensinar, né, de ensinar alguma coisa, recorrência à mitologia pagã e assim por diante. Convencionalismo, repetição de temas, né, explorados de utilização de lugares comuns da literatura, idealização do amor e da mulher. Então, a idealização do amor e da mulher acompanha no arcadismo, até porque vocês vão continuar vendo uma mulher idealizada e o amor também na segunda geração do romantismo, conhecida como ultra-romântica ou mal do século. Beleza? Isso vai continuar lá. A mulher continua sendo idealizada, né? O amor continua sendo idealizado. A mulher dos sonhos. Perfeito? No Brasil, introdução de paisagens tropicais, né? O Caramuru, criação de Frei José de Santa Rita Durão. Então, vai mostrar realmente, né, a paisagem, né, aquela coisa nossa. História colonial muito valorizada. Início do nacionalismo, aparece aqui também o nacionalismo. Aquele ideal de valorizar o que é nosso, o que é nacional, que já se perdeu há muito tempo. Hoje nós valorizamos o que, né? Principalmente a cultura lá de fora. Ninguém valoriza mais a cultura nacional. Tá? Então já surge aqui o nacionalismo. E aí vai repercutir com muito mais força, né, quando o Brasil se torna independente de Portugal lá com o romantismo. Perfeito? Em 1822. Show? O Brasil torna-se independente de Portugal. E lá em 1922, 100 anos depois, surge o modernismo, né, tentando trazer de volta essa ideia nacional, essa ideia de valorizar, né, tudo que é nosso. Perfeito? Então, o índio, lá no romantismo, o índio é colocado em evidência, é o nosso grande guerreiro, nosso grande herói, show de bola. E a fauna e a flora nossa, né, são elementos que vão trazer o nacionalismo. Então, no poema lá, primeira geração do romantismo de Gonçalves Dias, né, Canção do Exílio, né, ele vai realçar, né, vai trazer o nacionalismo, né, realçando elementos nacionais. Então, o Palmeiras, que é uma árvore nossa, o Sabiá, que é um pássaro nosso, né, são colocados em evidências lá na poesia romântica. Então, o nacionalismo surge no arcadismo, aqui, né, já surge no arcadismo, nacionalismo, e vai ganhar força lá, né, no romantismo no Brasil, já que o Brasil torna-se independente politicamente de Portugal. Show? Início da luta pela independência, já começou também a independência aqui, ó, e ela vai se concretizar em 1822, século XIX lá, né, com o romantismo, beleza? Show? Primeira cabeça da Inconfidência, segundo Joaquim, né, Silvério, delator da Inconfidência Mineira. Então, o contexto histórico também aqui no Brasil é a Inconfidência Mineira, está acontecendo lá em Minas. A colônia é colocada como centro das atenções. Principais autores, né, em Portugal: Manuel Maria Barbosa do Bocage, o mais famoso, Antônio Diniz Cruz e Silva, Correia Garção, Marquesa de Alorna, Francisco José Freire, né, o Cândido Lusitano. E autores do Brasil: Santa Rita Durão, Cláudio Manuel da Costa, Basílio da Gama, Tomás Antônio Gonzaga, Inácio José de Alvarenga Peixoto, Manuel Inácio da Silva Varenga. Então, assim, se o cara trouxer, né, para o seu simulado algum poema ligado ao pastoril, o cara retratando, né, cuidar do rebanho,
cuidar das ovelhas, né? Ou então alegando no poema como é que é, né? Compor, né? Construir a sua poesia num lugar campestre, pastoril, bucólico. Então, se aparecer, né, retratado nas poesias, né, esse lado bucólico, campestre, pastoril, já vão saber, né, que está se tratando de uma poesia totalmente árcade. Tranquilo? Então, desenvolve-se no Brasil com o arcadismo, a primeira produção literária adaptada à vida da colônia, já que os temas estão ligados à paisagem local. Surgem vários autores do gênero em Minas Gerais, centro de riqueza na época, né, já que o ouro estava lá, embora eles não cheguem a criar um grupo nos moldes da Arcádias, Arcádias, constitui a primeira geração literária brasileira. Então, o arcadismo, né, é a primeira geração literária brasileira. Show de bola, até porque o barroco, né, traz apenas um autor, né, que é o nosso grande Gregório de Matos e Guerra, que logo depois de um tempão que os seus textos foram reconhecidos e, na verdade, foram relatados por pessoas que o acompanhou. Show? Por isso que muitos duvidam da veracidade dos textos do nosso grande Gregório de Matos e Guerra, conhecido como Boca do Inferno, representante para nós do Barroco. Show? A transição do Barroco para o arcadismo se dá com a publicação em século XVIII, 1768, do livro Obras Poéticas, de Cláudio Manuel da Costa, um dos integrantes da Inconfidência Mineira. Entre os árcades se destacam ainda o português que viveu no Brasil e participou da Confidência Mineira, Tomás Antônio Gonzaga, autor do nosso grande livro, né, Maria de Dirceu. Show de bola. E aqui fechou, né, pessoal? Principais obras, né? Cartas chilenas, de Basílio da Gama, certo? Autor do poema épico Uruguai, Silva Alvarenga, autor de Glaura, né? Frei Santa Rita Durão, autor do poema épico Caramuru. Apesar do engajamento pessoal, a produção literária desses autores não está a serviço da política. A escola predomina até o início do século, né, XIX, quando surge o romantismo. Perfeito? Foi, pessoal. Revisão dada. A vontade era começar a entrar com vocês logo em romantismo, né? Isso, falar um pouquinho do romantismo no Brasil, né? O sentimentalismo, aquela ideia do nacionalismo aflorando, uma vez que o Brasil torna-se independente de Portugal. Surgem 3 gerações específicas no romantismo, né? Deixa eu tirar aqui rapidinho. Surgem 3 gerações, né? Do romantismo, a primeira, segunda e terceira geração. A primeira geração é nacionalista, né? Ou indianista, já que vai abrir, né, essa coisa de trazer, de realçar o que é nosso, elementos nossos. Então, a palmeira, que é uma árvore nacional, o sabiá, que é um pássaro nosso, eles são colocados em evidência, né? A flora e a fauna são colocadas em evidência. Segunda geração do romantismo, né, ultra-romântica, ou mal do século, vai trazer, né, a influência do Lord Byron, aquela coisa do egocentrismo, do pessimismo, né, das suas angústias, de querer somente a morte era trazer o escapismo, né? Só vou conseguir fugir daquela angústia morrendo. Então, assim, por isso que era conhecida como ultra-romântica ou mal do século, a segunda geração do romantismo. E a terceira geração do romantismo, né, era mais engajada com a parte política, com a crítica, né? Por isso conhecida como social ou condoeira, porque o pássaro condor da época, né, a ave condor, ela tinha essa noção de levar mensagem de um lugar para o outro. Então, a terceira geração do romantismo, ela vai trazer, né, mais essa parte social e política, criticando, né, a corrupção na Bahia na época e criticando também a vinda dos negros, né, os africanos para cá em navios negreiros. Então, assim, o poema Navio Negreiro de Castro Alves vai relatar, realmente descrever o quão os negros sofriam, né, na vinda de lá para cá, da África para cá, para serem escravizados aqui. É uma literatura totalmente abolicionista, a terceira geração do romantismo, muito mais objetiva, né, racional, porque eu vou já abrir caminho para o realismo e naturalismo. Tranquilo? Só não vou avançar muito, fiz aqui só uma descrição rápida do romantismo. E na próxima aula a gente começa aí, né, vai ter nosso simulado. Depois do nosso simulado a gente começa a partir um pouquinho mais para a literatura. Tranquilo? Vou colocar lá direitinho para vocês na plataforma, né, os capítulos, que eu sempre esqueço de colocar. E pode ficar tranquilo que eu não vou colocar textos grandes lá não. Beleza? Então, pessoal, vou acabar por aqui um pouquinho mais cedo, tá? Fiquem com Deus aí, né? Bom fim de semana a todos. Beleza? Grande abraço aí.